Voto aberto ou secreto? Como deve ser a votação num processo por quebra de decoro parlamentar? O futuro do deputado Hadi Mansur, investigado por um suposto desvio de dinheiro público, deve ser decidido em voto aberto. O relator do processo contra Hadi Mansur na Comissão de Constituição e Justiça entregou o parecer ao presidente da CCJ. Da nossa parte, nosso parecer pela admissibilidade do projeto, de decreto legislativo, pela perda de mandato por quebra de decoro, nos parâmetros do parecer da Comissão de Ética. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne na próxima terça-feira, quando deve encaminhar o pedido de cassação para a mesa diretora. Depois que o texto for lido em plenário e publicado no Diário da Câmara, o futuro de Hadi Mansur vai ser decidido pelos deputados em voto aberto. Voto aberto para que cada parlamentar exerça com altivez a sua consciência e a sua responsabilidade. No Congresso Nacional, em voto secreto, os deputados federais não cassaram o mandato de Natan Donadon, de Rondônia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão por desvio de dinheiro e formação de quadrilha. Vergonhoso ter um deputado na puta, exercendo a função, representando o povo no Congresso. Uma calamidade, viu? A política brasileira. Não tem vergonha na cara, não. Não merecem voto nenhum. Na Câmara Legislativa, todas as votações são abertas graças a uma emenda à lei orgânica do DF, aprovada em 2006. Mas a ex-deputada Eurides Brito conseguiu na Justiça garantir o voto secreto, na sessão em que teve o mandato cassado pelos colegas, alegando que a lei local não pode estar acima da federal. Apesar da decisão, todos os parlamentares, na época, declararam o voto. E é possível que a mesma situação volte a se repetir agora. Aqui com a gente hoje a coordenadora da organização Adote um Distrital, Jovita Rosa, e o deputado distrital Chico Leite. Boa noite, senhores. Deputado, eu gostaria de começar com o senhor. Aqui no Distrito Federal, a gente realmente pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com a deputada Eurides Brito, de entrar na Justiça e conseguir que a votação seja secreta? Do ponto de vista jurídico, Braga, há mesmo imbróglio, porque o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição diz que, em matéria de cassação de mandato, a votação deve ser secreta. O ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, em votação acerca do tema, já disseram que o princípio federativo precisa vigorar sobre essa regra que é de natureza restritiva. Bom, de qualquer maneira, afora o embate jurídico, o que é fundamental é que quem representa tem a obrigação de prestar contas. Não há sentido em que aquele que representa, aquele que exerce o mandato, possa esconder a sua posição, a sua manifestação. De sorte que eu tenho concitado os colegas a que se manifestem, mesmo havendo decisão judicial, e com todo respeito à decisão judicial, que nós nos manifestemos antes. Eu, por exemplo, me comprometi hoje, e me comprometo agora, de novo, a antecipar o meu voto em público, ostensivamente, como deve fazer um parlamentar, na minha opinião, se houver qualquer medida restritiva judicial. Perfeito. Jovita, quando a gente fala em votação secreta, votação aberta, e o deputado agora falou, quem representa deve prestar contas. A gente viu que na Câmara Federal eles representam, mas não prestaram conta de nada, porque a votação foi secreta. Como é que qual que é a expectativa de vocês no acompanhamento desse processo contra o deputado Hadi Mansur, hein? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, nós queremos falar da nossa indignação, da nossa decepção com a Câmara Federal, Nós realmente gostaríamos, mesmo que o voto fosse secreto, mas que eles tivessem consciência da gravidade desse assunto. Agora, na Câmara Legislativa, a gente precisa que os nossos parlamentares, eles dê essa resposta que a Câmara Federal não nos deu, votando abertamente, declarando seu voto, e se for o caso, se for necessário, que o mandato do deputado seja cassado. Perfeito. Deputado Chico Leite, a gente sabe, claro, a gente tem que separar o joio do trigo, mas a gente sabe que o fosso dos nossos representantes federais e nós é cada vez maior, parece cada vez maior. O poço é cada vez maior, o buraco é cada vez maior. Uma decisão dessa da Câmara Federal, eu até falo, não foi um tapa na cara, foi um cuspe
na cara da população brasileira. A Câmara Legislativa, ela está ciente disso, né? Ah, não tenha dúvida. Aquele que não consegue, não tem coragem de se posicionar, aquele que tem uma postura em público e outra no particular, não tem moral para representar quem quer que seja. Nós, a sociedade, é que devemos, de alguma forma, seja criticando aquelas pessoas e aquelas condutas que nós não toleramos, seja apoiando e efetivamente estimulando aqueles comportamentos que nós apoiamos, nós é que temos que tomar definitivamente as rédeas desse processo. Não é possível mais admitir comportamentos que ou se escondam, é o desonesto intelectual, se escondam atrás da posição, atrás de interesses inconfessáveis, ou aqueles que desviam recursos públicos, é o desonesto financeiro. O voto aberto, e quando nós aprovamos em 2006, eu fazia esse debate desde 2003 aqui, no Distrito Federal, ele quer significar uma grande luta contra outro tipo de desonestidade, que é a desonestidade intelectual, daquele que engana, daquele que ilude, daquele que mente. E quando mente uma vez, mente a vida inteira, vive da mentira. Deputado, rapidamente, só para eu fazer uma pergunta para a Jovita, de quantos votos são necessários caso a cassação vá para plenário, para cassar o mandato de um deputado na Câmara Distrital? Maioria absoluta, aqui e na Câmara Federal. Aqui, 13 votos. 13 votos. Por isso é importante, viu, Braga, prestar atenção naqueles que faltaram à sessão sem justificativa. Todo aquele que falta sem justificativa ou que se abstém, ele está, na verdade, votando contra a cassação. Perfeito. Jovita, 13 votos para se cassar o mandato de um deputado distrital. Vocês da ONG Adote um Distrital, vocês acompanham distrital por distrital e têm uma noção mais ou menos do que cada um pensa a respeito desse assunto? Sim, nós imaginamos, né, que a Câmara Distrital, dessa vez, ela vai honrar os representados dela, que é a sociedade brasiliense. E nós esperamos que isso verdadeiramente aconteça, porque a gente precisa valorizar a política local de pessoas de decência, pessoas de bem, e não há mais lugares para corrupto dentro da política. Por isso nós estamos insistindo para que haja essa transparência nesse julgamento. Enfim, a gente quer transparência em todos os atos da Câmara Legislativa. Perfeito, Jovita. Deputado, para a gente encerrar, para a gente também parecer que a gente está execrando o deputado Rádio Massur, ele teve todo o direito de defesa, né? Na realidade, veja, o rito, pelo que hoje apresentou o relator, nós vamos fazer o exame mais aprofundado na terça-feira, mas pelo que disse o relator em preliminar, houve respeito ao devido processo legal, respeito às normas da Câmara, respeito à lei orgânica e respeito à Constituição. Esse debate foi efetivamente feito. Certo. Segundo ainda o relator, outras irregularidades que tenham ocorrido a partir do processo serão apuradas em procedimentos distintos. Ok, deputado Chico Leite, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, seus esclarecimentos. Uma boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, Braga. É muito importante o voto aberto, porque aquele que julga, naquele momento, está sendo julgado pela sua posição por toda a sociedade. Ok, obrigado. Boa noite para o senhor. Jovita, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Estamos acompanhando também o trabalho de vocês e a gente conta com isso, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite.